Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Um programa que tem a proposta de ser um momento de encontro, de reflexão. Os filósofos começaram assim. Eu me recordo que um professor de filosofia dizia que Ágora era uma praça na Grécia onde as pessoas encontravam para trocar mercadorias. Então alguém levava uma coisinha, trocava pela outra, com aquela pessoa que tinha trazido coisas diferentes. Só que no meio desta troca de materiais, eles conversavam. Esses homens e mulheres estabeleciam diálogos a partir das mercadorias que trocavam. E eu me recordo que o meu professor dizia que ali nasceu a verdadeira filosofia, a dialética, o encontro que faz com que uma reflexão vá sendo agregada pelo ponto de vista do outro. Então, em Ágora, nasce verdadeiramente essa dialética, essa filosofia, claro, a partir desta ótica que nós estamos apresentando aqui, né? De uma filosofia que dialoga, que conversa, que não só impõe um ponto de vista, mas que está sempre aberta para que o outro também possa complementar. O programa Direção Espiritual quer ser assim, quer apresentar uma reflexão a partir da vida de alguém que de alguma maneira toca a vida de quem nos assiste. E nós vamos fazendo a experiência de ter a nossa vida, a nossa reflexão, de ter a nossa análise dos nossos problemas a partir do problema que é do outro. Um e-mail que a gente lê aqui, de uma pessoa que talvez a gente nunca vai encontrar, é a mesma dúvida que nós temos, é a mesma dificuldade que nós enfrentamos, é a mesma situação que nós passamos, e assim nós vamos vivendo essa troca. E hoje é com muita alegria que nós vamos fazer aqui uma experiência de troca também com meu grande amigo, filósofo, professor, Gabriel Chalita. Muito obrigado, meu querido. Uma alegria, Mário, estar aqui com o senhor, com os seus telespectadores, nessa Ágora tecnológica. Né? Pois, eu falei, errei alguma coisa da Ágora? Ágora é isso mesmo. Né? Não era o lugar da dialética, né? Da troca? É interessante que as conversas, elas começavam sem nenhuma finalidade. O grego tinha muito isso, né? Ele dizia que a beleza do raciocínio estava no raciocínio que não tinha utilidade. Por isso a troca de mercadorias, e você conversava qualquer coisa. E nessa conversa fala de criação de filho, fala do outro que dá trabalho, fala da outra que está doente, fala do outro que foi. E aí as conversas vão surgindo, né? Por que que essa criança chora tanto? Por que que, mais uma vez, esse adolescente fez isso? Quer dizer, a partir das experiências concretas, a filosofia vai brotando, né? Você me fez lembrar uma situação que eu tenho uma grande amiga, muito embora tenha muito tempo que não me encontro, que não vejo, mas é muito viva dentro de mim, uma pessoa lá de Formiga chamada Tia Toninha. A Tia Toninha, toda vez que ela ia para a feira, e levantava cedo, né? E algumas vezes eu fui com ela. Era muito interessante como ela vivia essa experiência que você está dizendo. Em cada barraca que passava, ela... Inclusive, eu tenho uma personagem no livro que eu me inspirei nela. Ela chamava todo mundo de Coisinha. Quando ela não lembra o nome da pessoa. O Coisinha. E era engraçado porque ali naquela experiência de comprar verduras, se estabeleciam contatos muito interessantes. E ela fazia justamente isso. Escutava, contava histórias, e agora me lembrei que a feira é um lugar assim também, né? Onde as pessoas se encontram muito para essa troca de experiências. E o legal, pai, é quando a gente presta atenção no outro, né? Se você vai na feira com pressa, ou enfesado, ou com raiva, ou desconfia de todo mundo, tal, você não vive essa experiência de olhar, de perceber o outro, aquela mulher que faz um comentário, aquela pessoa que está ali há 40 anos, há 30 anos, a família que está ali. E os espaços são assim, né? É uma pena que as pessoas vão ficando invisíveis. Então você vai nos lugares, né? Você vê a laranja, a banana, a batata e não vê a pessoa. Né? É verdade. E às vezes, Gabriel, nos dias de hoje, a gente talvez nós estejamos sendo vítimas de uma situação muito triste. A gente sempre vai para o encontro com o outro desconfiado já, né? A gente sempre tem uma ressalva, um medo, né? Eu, particularmente, às vezes eu erro muito, porque eu sempre gosto de acreditar que o outro é bom. E às vezes é claro que eu me decepciono, mas eu gosto sempre de acreditar que o encontro com o outro vai ser bom, que ele é uma pessoa que vai valer a pena ser encontrada. Mas às vezes a gente vai perdendo isso no nosso dia a dia, a gente vai perdendo essa capacidade de encontrar,
de trocar, por causa das características da vida pós-moderna, né? Tão cheia de medos, tão cheia de receios. Maria Teresa que dizia, né? Se alguém te trair, continue confiando mesmo assim, né? Se você foi bom para alguém, a pessoa não foi boa para você, continue sendo bom mesmo assim. Quer dizer, tem uma boa teimosia, né? A teimosia da crença de que a pessoa humana é um projeto que deu certo. Só que há pessoas que não conseguem fazer a viagem para o seu interior e como elas se desconhecem, né, elas acabam... Nós vamos confessar uma coisa aqui. Eu e o Gabriel, quando a gente se encontra, a gente brinca muito. A gente fala muito sério, mas a gente brinca muito. E às vezes a gente conta um pro outro coisas que a gente viu, histórias de maldade, de situações. A gente, gente, o ser humano não é bom. Não é bom, não. Mas é uma brincadeira, né? Na verdade, eu sinto isso, assim, que a visão antropológica que a gente tem modifica muito a maneira como nós compreendemos o mundo, né? A maneira como eu compreendo o ser humano. E por isso que eu acho fantástico a gente estar mergulhado na antropologia cristã. E essa é a grande riqueza que a igreja tem a oferecer à sociedade. Eu creio nisso, né? A teologia é uma forma muito elaborada de antropologia, porque é uma visão positiva do ser humano. Nós anunciamos um Deus que acredita na pessoa, que não importa o que tenha feito, que não importa qual foi a história que passou, importa é o presente e o futuro, né? Olhar para as pessoas com um olhar otimista, porque o que é o olhar pessimista? É aquele que só enxerga o que foi, é aquele que não abre possibilidades, é aquele que não admite a possibilidade de que aquela pessoa ainda possa dar certo, né? E essa visão antropológica cristã, ela nos favorece o encontro. Porque você vai para encontrar o outro acreditando que ele ainda tem alguma coisa boa. Que não discrimina ninguém, que não tem preconceito. Hoje a gente estava comentando, né? A gente viu essa tragédia no Haiti e a doutora Zilda Arnes, né? E uma coisa interessante hoje, é claro que o Brasil todo sentiu saudades, chocou pela beleza de vida e pela história de vida que teve a Zilda Arnes, né? Essa mulher que salvou milhões de pessoas no mundo com a Pastoral da Criança. E uma coisa interessante é que hoje, né, nos jornais, programas de rádio, a gente vê assim, pessoas de todas as religiões falando dela. Pessoas que não acreditam em nada e falando que essa mulher é a síntese de Deus, né, do significado de cuidar. Uma mulher que é uma médica, que era uma médica importante, que fez uma opção pelos pobres e morreu numa igreja, junto com uma criança, falando sobre pastoral da criança e pastoral do idoso, né? Deixou uma carta linda, padre, falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com a gestante. Então, uma mulher de 75 anos de idade, né? E percorrendo o mundo ainda para cuidar das pessoas. Essa é a essência da beleza da vida. Quando a gente olha uma Zilda Arnes, você fala assim, não, o ser humano deu certo. É um projeto que dá certo, né? É que é uma pena que muitas vezes as pessoas não descubram a beleza do servir, a beleza do cuidar, a beleza de entregar a sua vida a uma grande missão, né? É verdade. E é interessante porque a própria leitura que nós podemos fazer da morte dela, né? Uma mulher que morreu fazendo o que sempre fez, né? Eu me recordo, Gabriel, uma vez eu me encontrei com uma irmã, uma carmelita, e ela me disse assim, eu quero morrer diante do sacrário, padre. Quero morrer fazendo adoração. E toda esta fala dela estava num contexto porque ela já estava muito velhinha e as outras irmãs quiseram retirá-la da lista da adoração perpétua, que às vezes que levanta 3, 4 horas da manhã, dependendo da hora que você está na escala, a irmã tem que levantar-se para poder fazer a adoração. E eles quiseram um dia tirá-la porque ela já estava velha, ela disse que não. Ela queria cumprir até o final. E se ela tivesse que morrer, que ela morresse ali de madrugada, fazendo o específico dela. E ela me deu um exemplo muito bonito. Ela falou assim, o caminhoneiro não morre na estrada? Eu quero morrer fazendo o específico da minha vida. E aí, nós temos de repente, uma morte tão trágica, mas dentro de um significado belíssimo, né? Talvez a leitura que você disse que o cardeal fez, né? Exatamente. Da morte da irmã. E, aliás, o cardeal falou assim, né? É muita tristeza, é muita dor, mas a dor nunca pode matar a esperança, né? E ela estava com os seus. Ela estava no país mais pobre das Américas, que é o Haiti. No Haiti, 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. E ela estava lá cuidando dos pobres, dentro de uma igreja, falando com padres. Ela foi num evento lá, religioso, né, para falar sobre a importância que tem esse cuidado com a gestante, o cuidado com a criança. Então, assim, uma mulher que podia estar descansando, né? Não, 75 anos de idade, vou ficar descansando em casa. Né? Já fiz tanto pela humanidade, né? Vou descansar agora. Agora, padre, é tão interessante que ontem, no meu programa de rádio,
eu estava falando disso, né? Podia estar descansando, podia estar em casa para não acontecer nada, tal. Aí uma pessoa manda uma mensagem lá no Twitter ou no telefone, né? Dizendo assim, Chalita, meu filho morreu sábado, caiu a televisão nele, um menino de 4 anos de idade. Meu Deus. Aí você fica imaginando, e a mãe, né, dizendo assim, eu estou aqui com meu marido e eu queria que você dissesse alguma coisa pra gente, né? Dizer, uma criança de 4 anos que cai uma televisão, sentimento de culpa da mãe e do pai, por que não tinha uma televisão menor? Se fosse uma televisão mais moderna, se caísse, não mataria, se não sei o quê. Quer dizer, na verdade, a gente acompanhou, né, a dor de Angra dos Reis, de São Luís do Paraitinga, né? Uma cidade... É complexo isso, né, padre? Diante dessas tragédias todas, você fica imaginando por quê, né? E a gente tem que forjar quase uma resposta, né? Às vezes a situação ela é tão dramática, tão pesada, que a gente se sente na obrigação de fazer uma resposta acontecer, uma resposta que a gente não tem.